Saudações ortopédicas. Vamos para mais um bate-papo científico. Ouça quantas vezes quiser este áudio, no trânsito, na academia, no repouso de um plantão. E depois, quando estiver mais familiarizado, vá mergulhar de cabeça no livro-texto. Você fará um aprendizado mais rápido e eficaz. O de hoje, vamos fazer um passeio pelo tema Atualização em 2026, lesões acromioclaviculares e esternoclaviculares. Eu sou a sua moderadora e estamos prontos para um nível de Journal Club hoje. E vamos direto ao ponto. Saudações a todos, é excelente estar aqui para mais essa análise clínica profunda. Com certeza. O nosso objetivo primário hoje é derrubar os maiores dogmas sobre o complexo suspensório do ombro. Porque, olha, se o colega ortopedista ou o residente estudando para o TEOT ainda acha que a clavícula sobe durante uma luxação, a interpretação radiográfica da coisa toda está totalmente invertida. Nossa, sim. Essa inversão de perspectiva é a chave do raciocínio, sabe? O entendimento biomecânico dessas articulações mudou radicalmente nos últimos anos. A gente deixou de lado aquela visão bidimensional estática e passou a focar na cinemática tridimensional. É justamente esse detalhe que dita se o paciente vai ter uma recuperação total ou se vai evoluir com dor, instabilidade ou uma degeneração condral que daria para ter evitado. E antes de a gente dissecar a lesão em si, a falha estrutural, nós precisamos entender a fundação, né? Como o membro superior se ancora no esqueleto axial. Vamos focar na articulação acromioclavicular primeiro. Excelente ponto de partida. Os dados do Fukuda são incríveis para isso. Ele provou que, em pequenos deslocamentos, são os ligamentos acromioclaviculares e a cápsula que seguram a bronca. Estamos falando de uns 89% da resistência posterior e 68% para superior. Sim, mas a dinâmica vira de cabeça para baixo no trauma de alta energia, né? Quando o deslocamento é maciço, o ligamento conoide assume totalmente o protagonismo. Exato, ele toma frente. Como o conoide é mais medial e tem uma inserção mais posterior na clavícula, ele funciona como um pilar contra o vetor de força superior. Ele sozinho oferece mais de 60% da restrição primária nesses casos graves. Nossa, é muito eficiente. E o ligamento trapezoide entra onde nisso? O trapezoide atua como uma barreira contra a compressão axial em direção à articulação. Sabe qual é o erro clássico no centro cirúrgico? Focar apenas na reconstrução superior e esquecer completamente o controle antero-posterior, que é todo ditado por essa cápsula, né? Faz muito sentido. E descendo um pouco, caminhando medialmente para a esternoclavicular, tem outra quebra de paradigmas histórica. O dogma do pronto-socorro? Pois é. O pessoal tem uma preocupação excessiva com o ligamento costo-clavicular, o famoso rombo clavicular. Esse é um conceito que a gente precisa enterrar de vez. O estudo cadavérico do Burns provou por A mais B que o herói dessa articulação não é ele. Espera, jura? Sim. O Burns dissecou e seccionou os ligamentos um a um. Ele demonstrou que o estabilizador primordial, aquele que impede o deslocamento superior e antero-posterior da clavícula medial, é, na verdade, o ligamento capsular posterior. Olha só, então o foco muda totalmente. Totalmente. Você pode seccionar o costo clavicular, que a articulação se mantém estável. Mas no instante em que a cápsula posterior sofre uma solução de continuidade, a sustentação falha na mesma hora. Sabe uma analogia que eu adoro usar para visualizar essa biomecânica? A da ponte pêncil. Adoro essa. É muito visual. Né? A escápula e o braço inteiro representam o tabuleiro da ponte. Aquela estrutura colossal que fica ali suspensa no ar. E a clavícula seria a torre de suporte encravada numa base rígida, que é o externo. Perfeito. E os ligamentos coracoclaviculares, o conoide e o trapezoide, são aqueles cabos de aço grossos que seguram a ponte. Isso. Então, se um trauma de alta energia, tipo um caminhão desgovernado, rompe esses cabos, a torre de suporte, que é a clavícula, não vai simplesmente levantar voo. É fisicamente impossível que ela levante. O que acontece é que o tabuleiro da ponte, ou seja, o membro superior inteiro, despenca pela força da gravidade. Então, aquele sinal da tecla visível no paciente agudo. Não é o osso querendo sair pelo pescoço. De jeito nenhum.
É o cíngulo escapular inteiro que sofreu uma translação inferior catastrófica. O braço do paciente literalmente caiu. Uau! E como isso afeta a nossa abordagem cirúrgica? Muda todo o nosso vetor de redução. A gente não tem que empurrar a clavícula para baixo. A gente tem que levar o braço e escápula de volta para o domicílio anatômico. E isso tem impactos em cirurgias eletivas também. Pensa no procedimento de Mumford. A ressecção da clavícula distal para tratar degeneração condral. Exato. Se o cirurgião for agressivo e tirar mais do que 5 ou 8 milímetros de osso, ele leva a inserção capsular junto. E aí, lembrando do Fukuda, você abole a restrição horizontal primária. O paciente ganha uma instabilidade anteroposterior e atrogênica terrível. É aquele detalhe sutil que diferencia uma cirurgia brilhante de um desastre biomecânico, né? Bom, entendemos a fundação mecânica. Mas o próximo desafio é clínico. O paciente chega na emergência e o reflexo automático é pedir um raio-x de ombro em AP verdadeiro. O que é um erro estratégico enorme para a acromioclavicular. Pois é. O feixe super penetra a articulação e praticamente apaga a patologia, certo? Apaga tudo. O contraste some e você não consegue medir o espaço articular. A gente precisa de imagens dedicadas. Para articulação acromioclavicular, a incidência de zanca é absolutamente inegociável. A técnica de inclinar a ampola cefalicamente uns 10 a 15 graus... Isso, e o detalhe crucial, reduzir a penetração do feixe pela metade, usando 50% dos KVs habituais. Isso tira a sobreposição da espinha da escápula e entrega uma imagem de alto contraste perfeita. Excelente. E, obviamente, associar a incidência cilar para avaliar o vetor posterior e o striker knot para investigar soluções de continuidade no coracoide. Mas olha, tem uma prática que ainda me choca pela teimosia nas emergências. Deixa eu adivinhar. Sacos de soro amarrados no punho? Exatamente. Pessoal pendurando peso nos pacientes recém-traumatizados para fazer radiografia sob estresse. Ah, isso tem que acabar hoje. O veredito da literatura atual é abolir essa prática. Primeiro porque é uma tortura, o paciente já está com dor e espasmo muscular agudo. E cientificamente não agrega nada, né? Nada. Está provado que não muda a classificação da lesão a ponto de alterar a conduta operatória. O próprio peso do braço pendente do paciente e o espasmo, vistos numa incidência de zanca bilateral sem pesos, já revelam o percentual de deslocamento. Menos dor para o paciente e uma precisão até maior. E sobre a esternoclavicular? É uma zona de alta sobreposição torácica? Historicamente, tentavam usar incidências exóticas, tipo a serendipity, com 40 graus de inclinação, ou as vistas de Hobbs e Heinig. Hoje, isso é só curiosidade de prova. O padrão ouro é a tomografia computadorizada, imagino. Absoluto. Um raio-x não define o grau de compressão mediastinal de uma luxação posterior, nem as subluxações mais sutis. Operar sem tomo ali é operar no escuro na área mais perigosa do corpo. Bom, com a imagem cristalina na tela, a gente entra na estratificação do dano. A clássica classificação de Tosse-Rockwood. Tipos 1 e 2 são tranquilos, né? Estiramentos ou lesões parciais. Sim, a estabilidade vertical está preservada. Feijão com arroz, tratamento conservador, tipo e gelo. Mas a zona cinzenta começa no tipo 3. O espaço aumenta de 25% a 100%. Só que o colapso biomecânico total, que força a cirurgia, vem nos graus seguintes. Qual é a mecânica do tipo 4 que faz dele um divisor de águas? O tipo 4 é fascinante e perigoso. A clavícula não vai só para cima em relação à escápula, ela translada posteriormente. E aí o osso rasga a fáscia deltotrapezoide e perfura a musculatura do trapézio. Ah, aquele famoso efeito de abotoamento que a literatura chama de buttonholing, né? Exatamente. O osso fica fisicamente encarcerado no músculo. Isso significa que tentar uma redução fechada no pronto-socorro para o tipo 4 é inútil. Total perda de tempo e causa dor à toa. Uma vez abotoado, você precisa de via de acesso cirúrgica para incisar a fáscia e desencarcerar a clavícula, por isso a cirurgia é obrigatória. Faz todo sentido. E nos tipos 5 e 6 a energia é ainda mais brutal. Muito maior. No 5, o espaço abre mais de 100% com ptose severa. O 6 é uma raridade de trauma bizarro, luxação subcoracóide inferior. Para 4, 5 e 6, o destino é sempre a mesa de cirurgia. Certo. E mudando para a articulação externo-clavicular?
Luxação anterior é super comum e geralmente benigna, tratada de forma conservadora, mas a posterior é o terror. Representa menos de 5% dos casos, mas é uma urgência absurda. É, sem meias palavras, uma das emergências médicas mais formidáveis que enfrentamos. A distância entre a face posterior do manúbrio e as estruturas do mediastino é de poucos milímetros. Sim. Traqueia, esôfago, artéria inominada, tudo em risco de compressão direta. Uma translação posterior pode causar um pneumotórax ou uma ruptura de grandes vasos num piscar de olhos. Isso exige anjo TC de cara. E sobre a redução? Tem um protocolo rígido. Ninguém tenta reduzir uma luxação externoclavicular posterior sem a presença profilática de um cirurgião torácico ou vascular no bloco cirúrgico. Espera, por causa do risco de tamponamento? Exatamente. Às vezes a clavícula luxada está tamponando um rasgo vascular. Na hora que você traciona o membro e reduz o osso, você abre o ferimento e o sangramento maciço letal acontece ali mesmo. O backup tem que estar de luva calçada do seu lado. Essa armadilha pesada. E falando em armadilha para provas do TEOT, imagina o seguinte cenário. Paciente homem, 22 anos, jogador de rugby, toma uma pancada violenta e apresenta clínica de externoclavicular posterior. A idade de 22 anos é a informação mais importante do caso. Por causa do fechamento da fise medial? Com certeza. A fise da clavícula medial é a última de todo o corpo humano a fechar. Ela consolida só entre os 23 e 25 anos de idade. Ah, então não é uma luxação ligamentar. Quase nunca é. Trata-se de uma solução de continuidade fisária, um descolamento epifisário de Salter-Harris. A metáfise é funda, mas a epífise e aquele ligamento posterior fortíssimo ficam presos no externo. A conduta óssea muda por causa do potencial de remodelação de uma fise aberta, embora o alerta vermelho neurovascular seja o mesmo. Genial. Agora vamos voltar lá para a ponta lateral, lá no complexo suspensório. O trauma também pode machucar o que está dentro do ombro, certo? Lesões associadas. Com certeza. A cadeia cinética não para na clavícula. Em lesões acromioclaviculares severas de tipo 3 a 5, você tem uns 15 a 18% de lesões associadas. Tipo lesões SLAP no labrum ou até soluções parciais do manguito. Exato. Se você opera o complexo suspensório e o paciente continua com dores profundas, suspeite que deixou passar um SLAP. E pensando em longo prazo, temos aquela clássica osteólise pós-traumática da clavícula distal, típica em trabalhadores braçais e levantadores de peso. Aquela dor crônica por causa dos microtraumas, né? Uma hiperatividade osteoblástica subcondral severa. Destrói a cartilagem e causa uma dor absurda. Agora vamos analisar o pior pesadelo do plantão. Paciente politraumatizado na UTI, entubado, acidente de moto. O membro superior inteiro tem uma ptose maciça. E a radiografia de tórax no leito mostra uma simetria aberrante, com a escápula incrivelmente afastada da coluna vertebral. O que o cirurgião tem que excluir na mesma hora? O médico não pode achar que é só uma luxação severa. Essa simetria grosseira é o sinal da devastadora dissociação escápulo-torácica. O vetor da batida literalmente arrancou a escápula e o braço da parede torácica. É o que chamam de amputação fechada. É o termo perfeito. Os ossos parecem alinhados porque não tem fratura exposta, mas a distração profunda não poupa nada. É altíssima a associação com a avulsão completa das raízes do plexo braquial e ruptura massiva dos vasos subclávios. E muda totalmente o manejo, imagino. A prioridade ortopédica some, o foco passa a ser sistêmico. Tem que avaliar a perfusão do braço e chamar a neurocirurgia e a vascular. Carrega uns 10% de mortalidade logo na fase aguda, e o risco de precisar amputar o membro é maior que 21%. Uma armadilha letal onde a visão sistêmica salva vidas. Nossa! Depois dessa verdadeira imersão, cobrindo desde forças biomecânicas até choque hipovolêmico, a gente precisa condensar isso. Vamos organizar isso num formato prático para quem nos ouve. Isso. Uma take-home message. Aquelas 10 regras de ouro fundamentais para bater o olho antes da prova do TEOT ou no estacionamento do hospital. Preparado para um bate-bola rápido? Regra número 1, luxação acromioclavicular. Ponto 1. Luxação acromioclavicular verdadeira. Não é a clavícula subindo.
É a escápula e o braço despencando numa translação inferior maciça. Regra 2. Estabilidade medial da clavícula. O ligamento posto-clavicular não manda em nada. O ligamento capsular posterior é o grande primordial estabilizador da esternoclavicular. Regra 3. Técnica radiográfica. A incidência de zanca é absolutamente obrigatória para ver a acromioclavicular. 10 a 15 graus cefálicos e, muito importante, penetração reduzida pela metade. Quarto ponto, um recado sobre o dogma agudo. Pelo amor de Deus, parem de usar radiografia sob estresse com pesos no pronto-socorro. Só causam dor e espasmo e não alteram a conduta clínica. Quinto ponto, limite para ressecção de Mumford. Preservar a cápsula é a lei. Ao ressecar a clavícula distal, deixe pelo menos 5 a 8 milímetros de osso medial. Se for muito agressivo, você cria instabilidade anterior-posterior crônica. Sexta regra, indicações operatórias. Classificou como Rockwood tipo 4, 5 ou 6. Indicação formal para reconstrução no centro cirúrgico, especialmente o 4, que é irredutível por causa da faixa interposta. Sétimo axioma, os tipos leves. Tipos 1 e 2 ficam na tipóia, são conservadores puros. Intervenção cirúrgica precoce nesses casos não impede a degeneração condral tardia. Oitavo ponto, muito cuidado com a idade. Qualquer suspeita de luxação externoclavicular em pacientes com menos de 25 anos deve ser tratada como um descolamento epifisário de Salter Harris até que se prove o contrário, não uma simples lesão ligamentar. Nono, a pior das emergências locais. A luxação externoclavicular posterior. Solicite uma angio-TC imediatamente e exija ao cirurgião vascular ou torácico dentro da sala de cirurgia antes de puxar a clavícula. E a 10ª e última regra, o cenário crítico de UTI. Radiografia de tórax com assimetria aberrante e escápula muito lateralizada, associada a choque, grita dissociação escápulo-torácica. Suspeite de uma amputação fechada neurovascular gravíssima. 10 axiomas maravilhosos, fechou com chave de ouro. E para encerrar o nosso passeio biomecânico de hoje, eu quero soltar uma reflexão curiosa, quase um paradoxo, para quem vai laudar tomos mais tarde. Manda bola. Tem um levantamento recente mostrando que, se você pegar a população saudável que anda na rua sem dor nenhuma e fizer tomografias de rotina, mais de 10% dessas pessoas apresentam assimetrias estruturais muito consideráveis nas articulações externoclaviculares. Caramba, mais de 10%. Sim, assimetrias que, se a pessoa caísse e chegasse no pronto-socorro, qualquer um de nós laudaria como patológica e indicaria uma subluxação imediata. A pulga que fica atrás da orelha é: será que o nosso preciosismo com imagens de altíssima resolução frente a uma dorzinha leve sem um trauma associado pesado, não está forçando diagnósticos de subluxação que são apenas a anatomia normal e assimétrica da pessoa? É um raciocínio fantástico. Tratamos pacientes, não as assimetrias assintomáticas das tomografias. Com certeza. Fica o alerta para a gente frear um pouco o excesso de zelo imaginológico desconectado do quadro clínico real. Um excelente aprofundamento para todos os que nos acompanham e até o nosso próximo encontro científico.